Eles sentaram na mesma mesa de sempre, mas dessa vez ninguém começou reclamando do preço das coisas ou dizendo que o salário não dava. O clima era outro. Clara foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela disse que passou a semana olhando os próprios gastos com calma, sem desculpa, sem drama. Pegou o extrato, abriu o aplicativo do banco e começou a somar tudo. E o que ela viu não foi falta de dinheiro, foi falta de atenção. Pequenos valores quase invisíveis todos os dias. Lanches por impulso. Entregas porque estava com preguiça de cozinhar. Assinaturas que ela nem lembrava que tinha. Nada parecia absurdo sozinho, mas juntos viravam um buraco. Pedro ouviu aquilo e balançou a cabeça. Ele disse que sempre achou que o problema era ganhar pouco. Mas quando fez a mesma coisa que a Clara, percebeu que o cartão de crédito era o vilão silencioso. Parcelas pequenas que pareciam inofensivas, 10 vezes de um valor que cabia no bolso. Só que o mês seguinte chegava com as parcelas antigas e ele já estava criando novas. Sofia falou que o erro dela era ainda mais simples. Ela nunca sabia quanto gastava. Pagava e pronto. Não anotava, não conferia, não revisava. Mateus admitiu que muitas compras dele eram para se sentir no mesmo nível dos outros. Via alguém comprando algo novo, sentia vontade também. Ana disse que evitava olhar para os números porque tinha medo do que ia encontrar. E ali, sem perceber, eles estavam falando da mesma coisa. Hábitos pequenos que estavam segurando todos no mesmo lugar. Clara contou que começou a prestar atenção no motivo de cada compra. E isso mudou tudo. Ela percebeu que muitas vezes não comprava porque precisava, mas porque estava entediada. Às vezes era ansiedade. Às vezes era só para se sentir melhor depois de um dia ruim. Ela percebeu que gastar virou uma forma de recompensa. Trabalhou muito? Merece pedir comida. Ficou estressada? Merece comprar algo. Teve um dia bom? Vamos celebrar gastando. Só que o dinheiro não sabia diferenciar motivo. Ele só saía. Pedro disse que com ele era parecido. Ele usava o cartão como se fosse uma continuação do salário. Se não tinha no débito, passava no crédito. O problema é que ele nunca parava para calcular os juros. Quando finalmente somou quanto tinha pago só de juros em um ano, ficou em choque. Era dinheiro suficiente para montar uma reserva. Sofia começou a anotar tudo em um caderno simples. No começo parecia chato, mas depois virou hábito. E quando ela ia gastar, já pensava, vou ter que escrever isso depois. Essa simples pausa já fez ela desistir de várias compras. Mateus percebeu que, quando passava muito tempo nas redes sociais, sentia mais vontade de gastar. Era como se todo mundo estivesse sempre comprando algo melhor. E ele não queria ficar para trás. Ana criou um alerta no celular para as contas fixas. Só isso já evitou multas e juros que antes eram comuns. Pedro fez uma pergunta que deixou todo mundo pensando. Se a gente sempre soube que precisava se organizar, por que nunca fez de verdade? Ninguém respondeu na hora, mas a resposta estava ali. Porque é mais fácil culpar o salário. Porque é mais confortável dizer que o problema é externo. Porque mudar dá trabalho. Clara disse que já tinha prometido várias vezes que ia começar a economizar no mês que vem. Mas o mês que vem sempre virava o mesmo ciclo. Sofia falou que percebeu que tentar mudar tudo de uma vez não funcionava. Ela tentou cortar todos os gastos de uma vez e desistiu na segunda semana. Então decidiu fazer diferente. Começou só anotando, depois começou a revisar uma vez por semana. Pequenos passos. Mateus decidiu reduzir o tempo nas redes sociais. Não porque rede social é ruim, mas porque ele percebeu que isso influenciava as decisões dele. Ana começou a separar o dinheiro das contas fixas assim que o salário caía. Antes de qualquer gasto, as contas já estavam garantidas. Pedro fez algo simples. Passou 30 dias sem usar cartão de crédito. Foi desconfortável no começo, mas ele percebeu o quanto gastava sem pensar. Clara fez uma conta simples. Se economizasse R$ 200 por mês, em um ano teria R$ 2.400. Em 5 anos, 12 mil, sem contar nenhum rendimento, só parando de desperdiçar. Pedro fez outra conta. Se deixasse de pagar juros todos os meses, quanto isso daria em 2 ou 3 anos?
O valor assustou. Sofia percebeu que só de saber quanto precisava para pagar as contas fixas, já dormia mais tranquila. Antes ela vivia com a sensação de que estava sempre devendo algo. Mateus entendeu que tentar parecer mais rico do que realmente custa caro e não traz paz. Ana viu que organização básica resolve problemas que parecem enormes. O dinheiro não estava sumindo por má sorte. Ele estava saindo por falta de controle. Clara disse uma frase que marcou o grupo. A gente sabe o que tem que fazer, só não faz. E era verdade. Todo mundo sabe que precisa gastar menos do que ganha. Todo mundo sabe que juros são perigosos. Todo mundo sabe que precisa se organizar. Mas saber não muda nada. Fazer muda. Pedro percebeu que muitas decisões dele eram emocionais. Ele não comprava porque precisava. Comprava porque sentia algo. Sofia entendeu que anotar gastos não é sobre controle rígido. É sobre consciência. Mateus viu que comparação nunca termina. Sempre vai ter alguém com algo melhor. Ana percebeu que evitar olhar para as contas só deixava o problema maior. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual desses hábitos mais aparece na sua vida? É o gasto por impulso? É o parcelamento sem pensar? É a falta de anotação? É a comparação? Ou é a desorganização com datas e contas? Escreve aqui nos comentários qual deles mais te atrapalha hoje. Não é para se julgar, é para reconhecer. Porque quando você reconhece, você começa a mudar. E se esse conteúdo está fazendo você refletir, já deixa o like agora. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo para ajudar você a organizar sua vida financeira de forma simples e prática. Voltando para a conversa deles, o assunto ficou ainda mais profundo. Eles perceberam que não era só sobre dinheiro. Era sobre como cada um se via. Clara sempre dizia que era péssima com dinheiro. E quando alguém acredita nisso, age como se fosse verdade. Pedro dizia que queria aproveitar a vida agora, como se organizar fosse deixar de viver. Sofia achava que planilha era coisa de gente muito disciplinada. Mateus pensava que só ficava rico quem ganhava muito. Ana acreditava que planejamento tirava a liberdade. E essas ideias guiavam as decisões deles. Quando começaram a questionar essas crenças, perceberam que estavam se limitando sozinhos. Clara começou a dizer para si mesma que estava aprendendo. Pedro entendeu que aproveitar hoje e cuidar do amanhã não são opostos. Sofia viu que organização pode ser simples. Mateus percebeu que renda ajuda, mas hábito é o que mantém. Ana entendeu que planejamento dá liberdade, não tira. Eles também falaram sobre tempo, porque dinheiro e tempo andam juntos. Um gasto pequeno hoje pode virar um valor grande no futuro. Assim como uma economia pequena hoje pode crescer muito com o passar dos anos. O problema é que a maioria das pessoas pensa só no agora. Se a parcela cabe no mês, está tudo bem. Mas esquecem que o mês seguinte chega, e o outro também, e o outro. Quando você soma pequenas decisões erradas por anos, o resultado pesa. Mas quando você soma pequenas decisões certas por anos, o resultado também pesa. Só que para o lado bom. Pedro disse que começou a perceber algo interessante. Quando ele tinha controle, sentia menos ansiedade. Antes ele evitava olhar o aplicativo do banco. Agora ele abria sem medo. Sofia falou que dormir sabendo que as contas estavam organizadas trouxe paz. Mateus percebeu que não precisava provar nada para ninguém. Ana sentiu que tinha retomado o controle da própria vida. Clara disse que a maior mudança não foi no valor da conta, foi na cabeça. Se você chegou até aqui, presta atenção nisso. Talvez o seu problema não seja quanto você ganha. Talvez seja como você decide. Talvez seja o piloto automático. Talvez seja a falta de um plano. E a boa notícia é que plano se aprende. Organização se constrói. Hábito se treina. Não precisa ser perfeito. Precisa ser constante. E já que você está aqui até agora, aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que sempre diz que ganha, mas nunca sabe para onde o dinheiro vai. Às vezes essa pessoa precisa só de um alerta simples, e esse vídeo pode ser esse alerta.
Antes de irem embora, eles chegaram a uma conclusão importante. Cortar gastos é o começo, mas não é o fim, porque se você só corta, mas não organiza, pode acabar voltando aos velhos hábitos. Eles perceberam que precisavam de algo simples. Um jeito claro de dividir o dinheiro. Saber quanto entra, quanto vai para contas fixas, quanto pode gastar, quanto guardar. Algo fácil de aplicar todo mês. E é exatamente sobre isso que vai ser o próximo vídeo. No próximo encontro, o assunto será direto e prático. Como montar um orçamento mensal simples que funciona. Nada complicado, nada cheio de termos difíceis. Um passo a passo claro para você organizar sua renda, suas despesas e finalmente ter controle. Porque agora você já sabe quais hábitos podem estar segurando você. No próximo vídeo, você vai aprender como montar uma estrutura para sair desse ciclo de vez. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e não perde o próximo vídeo. Porque entender o problema é só o começo. Resolver de forma prática é o que realmente muda o jogo. E a mudança começa quando você decide agir. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você quer assumir o controle do seu dinheiro de forma prática e consciente, continue acompanhando o Dinheiro na Real.